É, gente, parece que, ó, a polícia tá caindo pra cima de verdade, hein. Agora engrampeou os telefones aí da galera pra ver o que que tá passando. A Globo tá pulando fora, o negócio tá ficando feio, pessoal. Vamos fazer um react aqui, né, pra gente ver as informações. Não esquece de se inscrever no canal, que é muito importante, tá, pessoal? Dá o like, se inscreve no canal pra você receber notícias diárias, que eu posto 2 vezes ao dia, então é importante, tá? Pra você receber essas notícias e não perder as informações do dia. Vamos ver aqui nosso react aqui, o que que tá rolando, né? Primeiro é a questão, né, de ser feito inclusive em meio ao inquérito das fake news que está aberto desde tempos imemoriais e que merece ter uma conclusão, um desfecho. Você não pode deixar um inquérito aberto a tempo indeterminado para ficar enfiando coisa, porque na prática esse inquérito lá atrás nasceu como grande inquérito da defesa do Supremo Tribunal Federal em meio a um caldo político em que a Presidência da República e o Congresso Nacional estavam atacando o Supremo Tribunal Federal. E aí o que aconteceu acabou ficando e entrando tudo que é visto como um ataque a qualquer ministro ou à instituição, acaba entrando lá no meio como um grande inquéritão. Mas não pode isso. E a gente já falou aqui várias vezes, já não pode ter isso. Você precisa de um desfecho, precisa ter uma conclusão, né? Você não pode ter um inquérito que acaba se estendendo. Ah, justificativa jurídica. Tem justificativa jurídica, sempre vai ter. E a questão é, não pode ter um inquérito que fique demorando tanto tempo assim, que você fique jogando coisa lá dentro. Segundo, como o próprio professor Gustavo Sampaio conversou com a gente, né, um dos grandes problemas dessa história inteira é exatamente que essas questões relacionadas ao Supremo não tem ninguém acima. Né? Então, do jeito que foi colocada, estruturada a Constituição, você não tem alguém acima no sentido de poder julgar as posições que estão tomadas pelo próprio Supremo. Quem deveria julgar as posições tomadas individualmente no Supremo seria o Pleno do Supremo. Mas aí, neste caso, como, apesar de uma reclamação aqui e ali de ministros, porque sempre tem divergências internas, mas a maioria dos ministros acaba vendo o trabalho do Alexandre de Moraes nesse sentido como um trabalho de espécie de xerife interno que acaba protegendo eles próprios disso tudo. Então, e eles entregaram para o Alexandre de Moraes lá atrás essa função de xerife próprio do Supremo, né, para proteger os próprios membros do Supremo desses ataques. E aí o que acontece? Aqui e ali, eles veem que há um exagero aqui, um exagero ali, só que eles ainda veem isso como útil, ou seja, o Pleno do Supremo, não o CNJ, mas o Pleno do Supremo, que teria essa capacidade de fazer essa modulação, não vai fazer essa modulação, porque no final das contas concorda com isso, né? Só que aí, ou seja, você tem esse problema, né? O que fazer numa coisa em que você tem essa necessidade de poder analisar a decisão de determinado ministro que deveria ser feita pelo Pleno, mas o Pleno não vai fazer. Eu chego a ter a impressão de que o Lula tem a pretensão de se tornar inelegível. Ele sabe que ele vai perder. Não é possível. É muito melhor para a esquerda eles se colocarem como vítimas do que a se apresentarem na realidade do que eles são. Porque eles são algozes, eles não são juízes, porque eles não têm capacidade para tanto, né? Mas eles são algozes, eles normalmente são o lado da violência no processo político, no processo eleitoral, no processo social. Eles veem a sociedade sempre clivada, sempre a sociedade dividida. Eles precisam disso. Quando eles têm capacidade de se sobrepor, porque têm força suficiente, eles usam de toda a violência possível, não é nem a necessária. Porque a violência necessária, ela para e deixa o outro sobrevivendo. É apenas por uma questão de defesa. Mas eles usam toda a violência possível, porque eles trabalham da perspectiva da extinção do outro. A Procuradoria-Geral da República, autorização do Supremo. Pois é, Marcelo, a gente precisa lembrar que a Receita Federal vinha fazendo uma investigação e aí sim identifica acessos considerados irregulares e comunica ao Supremo. Então, foi uma nova investigação determinada em janeiro pelo ministro Alexandre de Moraes dentro daquele inquérito das fake news lá de 2019, já vou falar dele. Mas era também uma forma de investigar supostos vazamentos que que teriam relação com outro caso, que é esse outro inquérito do caso Master. Então, há suspeitas de que dados de parentes, até da própria mulher de Alexandre de Moraes, tenham sido vazados, ou mesmo até da ex-mulher do ministro Gilmar Mendes. E aí, o que a própria Receita Federal está dizendo é: nós estamos fazendo uma investigação interna e comunicamos já ao Supremo. Então, este é um ponto, porque os servidores não podem vazar. O acesso a esses dados sigilosos para qualquer brasileiro tem que ocorrer por um servidor da Receita quando é realmente necessário fazer alguma conferência ou uma investigação
particular naquele caso. Agora, aqui o que a gente está vendo e que é bastante perigoso é, de um lado, mais uma vez, a gente o Supremo voltar ao inquérito das fake news, aberto em 2019, para investigar vazamentos em que as vítimas são parentes ou os próprios ministros do Supremo. Quer dizer, quem investiga é também a vítima. Esse inquérito de 2019 tem o fato de que ele não foi aberto com o Supremo sendo provocado, como em geral acontece. Um pedido, por exemplo, da Procuradoria-Geral da República. Foi uma decisão, na época do então presidente do Supremo, Dias Toffoli, de usar o regimento interno do Supremo para abrir uma investigação. E o inquérito que nunca terminou. Naquele momento, o próprio Toffoli, sem sorteio, designa Alexandre de Moraes como relator, e Alexandre de Moraes, já num dos primeiros movimentos, que foi considerado também muito polêmico, determina a censura de uma reportagem da revista Cruzoé. E aí, outra crítica que se faz é que é um inquérito que não termina nunca. O ex-ministro Marco Aurélio Mello, se eu não me engano foi ele já está aposentado, chegou a dizer que era o inquérito do fim do mundo. De qualquer maneira, hoje, os ministros do Supremo até se sentem incomodados com a abertura de uma nova fase dessa investigação, porque, em tese, tem que ser o presidente do Supremo abrir. Mas o ponto interessante aqui é que Alexandre de Moraes determinou essa nova fase quando estava temporariamente na presidência durante o recesso. Ele é o vice-presidente, quando o presidente tirou férias, ele ficou na presidência. De qualquer maneira, o grande problema aqui é ver como vai se encaminhar. É muito delicada uma investigação desse tamanho e também o fato de que o próprio Supremo hoje está no holofote, né, Marcelo? Os ministros, até por conta da investigação do Master, viraram também parte desse holofote da opinião pública sobre investigações aí que o próprio Supremo toca. E uma coisa vem atrelada da outra, né, Ana Flor? Justamente o Banco Master com vazamento de dados, suspeita desse vazamento de dados, com ali a questão dos familiares do ministro Supremo, é tudo junto nesse mesmo pacote. Diga, Joel. E se eu pudesse criar meu aplicativo ideal de contratação com a Base 44? Meu trabalho... Pois é claro que qualquer vazamento de dados sigilosos contra qualquer cidadão, não é uma coisa específica de autoridade, contra qualquer cidadão, é claro que é um crime e que tem que ser devidamente investigado. A novidade nesse caso é que parece que essa investigação de como é que pode ter sido feito um acesso e um possível vazamento de dados de ministros do Supremo e de parentes deles junto à Receita Federal, que essa investigação está se tornando o assunto central, né? Não é a primeira vez que ocorre vazamento de dados sigilosos como parte de uma exposição pública de escândalo. Lembra que uma vez tinha um hacker envolvido no acesso de dados, era crime, tem que ser julgado sim. Mas esse julgamento, essa investigação paralela, eles não tiram, ou pelo menos não tiravam o holofote do real cerne, que era o escândalo sendo investigado. Agora nós temos o escândalo do Banco Master. E como é que ele toca o Supremo? Toca o Supremo devido a suspeitas, indícios de que ministros do Supremo podem ter conflito de interesse ligado a esse caso, de que parentes deles podem ter recebido dinheiro do Banco Master, né? Inclusive indícios que não vieram de vazamento da Receita Federal. Esse é o tema central aqui. E para se proteger disso, agora a gente vê o Supremo, na figura do ministro Alexandre de Moraes, atropelando todas as regras que a gente esperaria do devido processo legal, para tratar da maneira mais dura possível os possíveis vazadores, cuja identidade foi até revelada agora publicamente. É tudo em sigilo no Banco Master, né? Mas os possíveis vazadores e que entraram no sistema da Receita, inclusive a identidade deles já veio a público para o julgamento público, tratados da maneira mais dura possível. Sendo que é claro que não está certo que um dos alvos do possível vazamento de dados da Receita seja o próprio relator da investigação e das medidas tomadas contra os servidores aí que talvez tenham vazado. O Supremo mais uma vez está atropelando o devido processo legal. O Supremo mais uma vez está confundindo e usando de um certo discurso que confunde
Possíveis violações, sim, têm que ser investigadas da forma correta com ataques à democracia. E cada vez mais tentam confundir e dizer que qualquer coisa que possa surgir contra qualquer ministro do Supremo é um ataque à democracia. E esse discurso, sim, é um discurso que ataca a nossa democracia. Quem nessa, Demétrio? Veja, eu tenho uma crença quase religiosa na aderência do Supremo às leis, aos códigos legais, ao devido processo legal. Eu me recuso a acreditar que o Supremo viole o devido processo legal. E por isso eu acho que eu estou confuso. Eu tenho uma série de perguntas, na verdade, a fazer. E como o Supremo não está aqui para responder, sei lá, a Ana Flor talvez possa me responder. A primeira pergunta: se esse inquérito está sob sigilo de justiça, por que os nomes dos suspeitos de vazamento foram divulgados? Não é sigilo? Ou o sigilo é seletivo? É uma dúvida que eu tenho. A Unafisco parece que tem a mesma dúvida. A minha segunda dúvida é: os funcionários que teriam feito esse acesso ilegal, eles não têm fórum especial. Eles não são autoridades. Então, eles não têm fórum especial. Por que isso é um inquérito conduzido no Supremo e não na primeira instância? Veja, o fórum diz respeito aos investigados, não diz respeito a vítimas, mas aos investigados. Então, eu não entendi. Talvez alguém me explique por que está no Supremo. A terceira dúvida que eu tenho é, vamos supor que a PGR envia ao Supremo um pedido de investigação, de abertura de inquérito. Para quem que ela envia? Para o presidente do Supremo, que é Edson Fachin. Mas não, foi enviado para Alexandre de Moraes. Por quê? Edson Fachin, ao receber